Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, acho que esse é o primeiro vídeo que eu faço de leaks, vazamentos, rumores, etc. sobre o novo jogo Pokémon da nona geração. Na verdade, tirei um tempo, porque justamente as primeiras levas dessas informações costumam ser um pouco questionáveis. Sinto falta um pouquinho daqueles rumores como foi o rumor do Ben Affleck e outras coisas assim que acabavam se confirmando. E eu acho que a gente vai acabar enfrentando muito aquela situação que a gente encontrou na era da oitava geração, principalmente, né? Com poucos lançamentos oficiais do que vem por aí, o que acaba deixando e dificultando bastante a gente contestar se um vazamento é real ou não. Porque antes era um pouco mais fácil. A partir do momento que alguma coisa era revelada, né, oficialmente, então era mais fácil dizer, aquele leak, aquele vazamento era real. Então isso fica um pouquinho mais difícil e é por isso que eu tô tentando evitar um pouquinho. Porém, hoje de noite tivemos aí um compartilhamento no Twitter do Eclipse, tá? O Eclipse, ele é um cara que compartilha rumores e coisas que ele acaba pegando na internet, como algumas coisas da China. Ele tá aí no meio de alguns discords de algum pessoal que é um pouco mais influente em relação a vazamentos. E aí, obviamente, as pessoas confundem muito ele com um grande leaker, o que não é o caso. Até mesmo o cara que fez esse post aqui, né, esse documento, ele acabou falando que não devem, né, acreditar esse leak ao Eclipse, porque foi ele que coletou a informação, esse cara, de um outro leak lá da China. Tá? Então deixa seu like, eu vou explicar agora pra vocês rapidamente. E eu achei ele bem interessante, que eu acho que dá pra gente fazer um exercício e começar a imaginar o que pode estar por vir. Beleza? Então, bora lá? Bora lá. Seguinte, então, o que vai validar esse leak, né? Além das informações aqui que já estão. Ele vem de um cara que eles preferiram chamar como The Uncle. Esse cara já deu uma informação há um tempo atrás sobre Legends Arceus, que foi sobre o Pokémon Enamoros, tá? Então ele foi um dos primeiros, ou o primeiro cara lá nesse fórum chinês, que acabou falando sobre esse Pokémon e acabou concluindo que era verdade. Esse Pokémon, de fato, existiu, né? Bom, ok, então. O leak sobre o design do jogo. Scarlet e Violet estará baseado fortemente em ideias antigas dos jogos Pokémon. Se a gente for parar pra pensar, né, sobre essas coisas do passado que podem ter sido descartadas, é um lance de exercício que você tem que fazer. Por quê? Pense num jogo que você jogou, desde a primeira geração até a oitava, e coisas que, tipo, você sabe que tava evidente que tinha que ter tido aquela coisa ali, mas não rolou. Né? Então é um exercício legal de fazer, alguma coisa de algum jogo muito específico que você viu, algumas ideias que poderiam ter sido colocadas e meio que foram descartadas. Então é um lance a se pensar, raciocinar, é uma coisa legal que ele acaba colocando aqui, tá? Bom, aí depois ele fala que o novo gimmick do jogo, que seria basicamente o que vai mais chamar a atenção, acredito que talvez seja a nova mecânica, é muito semelhante ao Job Changing no Final Fantasy, mas com os tipos. Então provavelmente a gente vai ter alguma coisa aí com troca de tipo, ou quem sabe aprimoramento de tipo, não sei exatamente o que ele quis dizer, mas pode ser muito sobre isso, tá? Bom, a história, isso é uma das coisas que eu mais gostei, ela é muito, na verdade ela tem uma vaga semelhança, com Black and White. Envolve duas famílias que estão no controle da região, e uma delas, né, possui um rival com o mascote lendário oposto. Então é muito semelhante ao que a gente encontra em Black and White. É bem legal porque ele também faz aqui uma alusão a Cheren e Bianca, mas isso é uma coisa mais pessoal de quem organizou esse documento, tá? E não do leak. Enfim. Outra coisa interessante aqui também que ele fala são sobre novos Pokémon e novas formas. Scarlet Violet vai possuir aí uma das maiores Pokédex depois de muito tempo. Algo muito semelhante, próximo aí à primeira, a terceira e a quinta geração. Legal, né? Então assim, a gente pode chutar aí, quem sabe, 150 Pokémon, 151 Pokémon? Talvez. Os tipos finais dos iniciais. Grass Dark pro Sprigatito, né? Fuecoco com Fogo e Fantasma. E também o Quaxly com o Água Lutador. Muito semelhantes aos tipos Legends Arceus, né, dos iniciais de lá, com a forma final, mas com água e fogo, né,
com água e grama trocados. O mascote lendário é um dragão lutador e um dragão elétrico. Aí ele diz, além de um novo Pokémon surgindo, também teremos formas regionais que também estarão por aqui. Um deles é supostamente baseado no Ratocito Pérez, que é um ratinho num conto de fadas lá da Espanha. Tá? Então é bem popular e eles acabaram decidindo fazer uma regional baseado nesse Pokémon. Então a gente deve pegar talvez algum rato e que ganhe talvez uma regional. É bem interessante porque ele diz que esse Pokémon, pelo que eu entendi, ele também tem uma variação com um outro conto, né? E que foi o equivalente ao Dedenne, no qual o Dedenne foi baseado. Então, assim, eu não sei se ele quis dar algum indício sobre o Dedenne, mas seria o primeiro regional form de um Pika-clone? Talvez. Apesar que toda região tem meio que um Pika-clone, né? Então, não sei. Fica aí a questão. Bom, o outro regional seria, surpresa, surpresa, o Taurus, que agora teria o tipo lutador e seria baseado num Minotauro. Não está muito certo ainda se ele vai ser uma regional ou alguma coisa aí entre as regiões, mas de qualquer forma é de se considerar que ele possa ser uma evolução do próprio Taurus num mundo, né, onde a gente vem com uma Ursaluna, porque em Legends Arceus a gente teve essa situação do Ursaring evoluindo, então é de se pensar, né? E aí ele diz que no topo de tudo, né, o mais importante aqui para completar é que muitas coisas que estão para chegar em Scarlet Violet, e talvez muitas coisas que estão escondidas, são coisas que apareceram em Legends Arceus. Então muitos segredos, muitas coisas estão presentes em Legends Arceus como referência, talvez, ou alguma coisa assim. Também vale o exercício, né? É uma coisa que a gente viu por conta do quando foi anunciado o Scarlet Violet, é que o jogo vai ser meio que mundo aberto. Então isso pode ser que nos aproxime bastante de muitas ideias presentes em Legends Arceus. E aí vem essa questão, o que será que ele quis dizer com isso? E aí ele faz algumas comparações com um leak do Riddler Clue, que é, assim, é um dos que mais vem sendo problemático nesses últimos dias, porque ele vem sendo bem egocêntrico. Pra mim, assim, leak pra mim é aquela coisa, você vai, solta, gente, é isso daqui. Esse negócio de charada, pra mim, morreu lá em Shenmue. Nunca gostei também desse negócio de charada. E é isso aí, pra mim é uma briga de ego muito estranha e é como eu falei pra vocês, tome muito cuidado com esses leaks, porque a maioria vem tentando só ser um grande influencer, mas, tipo assim, se mostrando extremamente egocêntrico por nada, enfim. Se eu não me engano, o Ligengar fez um vídeo sobre isso, tá? Então vou deixar no izinho, mas basicamente o que girava mais em torno disso daqui como algo extraordinário eram os tipos, né, dos iniciais, que aí ficou como grama elétrico, água lutador e fogo dragão. Só que a gente viu com esse outro vazamento que pode não ser bem assim, né? Porque aqui é colocado como grama e dark, fogo e fantasma e água lutador. Então assim, é um pouco, vai contra o que supostamente está aqui. E aí ele colocou aqui que provavelmente essa charada, como todo mundo achou que era, não é bem assim, né? E aí ele quis focar que talvez isso aqui não esteja falando sobre a forma dos iniciais, as formas finais, mas sim sobre os mascotes do jogo, que aí faz mais sentido. Seria um dragão, 2 dragões no caso, e aí é bem interessante que aqui a Cynthia está com Garchomp, mas a gente precisa lembrar que a Cynthia tem uma variação no Masters com um Como, que é dragão lutador. Então seria dragão lutador, dragão elétrico, e no meio a gente tem um Regirock, aparentemente. E aí, o que eles quis dizer com o Regirock, né? Seria um Pokémon só pedra. E aí ele acredita que o terceiro Pokémon da região seja um Titã. Exatamente, justamente porque o Titã poderia ser um dos mascotes e foi o codinome do jogo de alguns datamines e algumas imagens de sites, que era o nome Titã. Então ele acredita que a representação aqui seja sobre o terceiro lendário. Essa é a opinião dele, tá? Bom,
Então, isso aqui é colocando contra ao charada do Riddler. O rumor na sua essência é essa parte aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acompanhar, mas novamente, acho que o exercício mais interessante aqui é sobre a gente colocar as ideias antigas, né? Que a gente pode puxar como ideia antiga para os jogos Pokémon, ideias que poderiam ter sido descartadas. Assim, eu não consigo imaginar uma agora em essência, a não ser Pokémon seguindo, porque é uma coisa muito de vai e volta, né? Mas acredito que há muitas coisas que talvez possam ter sido descartadas. Fusão é uma delas, apesar de fusão aparecer de uma forma bem sutil em Pokémon e meio que já existir, mas quem sabe poderia alguma coisa mais focado para isso. Enfim, e também sobre o lance dessa semelhança vaga com Black and White, que é bem legal, e as coisas mais escondidas aqui nos jogos Legends Arceus. Sem falar nessas duas possíveis regionais com um ratinho e um Tauros. Seria um ratinho voltando pro Rattata, dando agora eles partindo um pouquinho mais pro Rattata e abandonando um pouquinho o Miau, porque o Miau ganhou algumas regionais, né, nos últimos jogos. Então, quem sabe agora se focando mais, quem sabe no Rattata, porque o Rattata já tem uma variação. Seria bem legal o Rattata ganhar outra. Então, é isso. Me parece convincente, mas é aquilo. Um pouco de sal, né? O que a gente precisa levar em consideração aqui é que esse suposto The Uncle, né, que foi quem revelou essas informações, já revelou uma informação sobre o Enamoros. Então, é isso. Mais nada a acrescentar. Também não quero fazer alguma coisa super extraordinária, porque a gente precisa de um ponto de revelação, né? Então, assim, com as próximas informações que surgirem, a partir dessas próximas informações a gente pode ver qual leak estava na direção, qual vazamento estava na mesma direção. E como é muito difícil, porque aparentemente a Pokémon Company vai continuar com esse esquema de lançar poucas informações, então isso entra em conflito. Eu acho que o que eles mais vêm trabalhando em tentar não fazer muitos trailers, etc., é justamente essa situação onde as coisas acabam vazando, né? Então, tem que tomar cuidado. Lembrando que esses vazamentos também surgem muito por, às vezes, atualização do jogo e etc. E aí alguma pessoa de algum país pegou aquele material, anotou algumas coisas de cabeça e começou a soltar na internet. Então, é isso. Tome muito cuidado com essas informações. Novamente, rumor / suposto vazamento. Tem pelo menos uma referência, mas ainda assim vamos ficar aqui na expectativa, né, de alguma coisa surgir aí oficialmente pra gente seguir um rumo. Até lá, bom domingo pra vocês, bom final de semana e a gente se vê logo logo. Fui. Na verdade, bom começo de semana, né? Mas vocês entenderam. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos e também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.